A graça e a paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Amém. Você já foi abençoado ou não? Amém. Eu também. Amém? Estão me ouvindo bem? É que eu não estou me ouvindo tão bem, mas está tudo bem. Amém, gente? Bom estar aqui de novo, né? Trazendo uma palavra do Senhor. Eu falei, será que o Paulinho não veio hoje? Mas é por causa do... Falei, né? Cadê ele, né? Mas ele está ali atrás. Gente, hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? O que eu tenho notado é que durante o nosso desenvolvimento, nós normalmente desenvolvemos o nosso ter, né? Então, ou seja, eu quero ter coisas, eu quero fazer coisas, e aí você vai conquistando isso na sua vida, você vai conquistando, né? Como o Celso falou aqui agora sobre a casa dele, como era a minha casinha, como é agora a minha casa, agora eu tenho carro, agora eu tenho uma moto, né? Ou seja, eu desenvolvi o ter, minha profissão, eu quero fazer, e eu sou. E a minha identidade? Quem sou eu? E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, né? Porque é importante a gente conhecer qual que é a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver o nosso ser. Ou seja, se eu perguntar para você, quais foram os cursos que você fez ao longo da sua vida, para se tornar o profissional que você é hoje, né? Quais são os cursos que você fez? Você fala, fiz curso disso, fiz faculdade daquilo, me desenvolvi naquilo, fiz pós-graduação ou não, né? Algumas pessoas vão falar, fiz mestrado, fiz doutorado, né? Para vocês não saibam, mas o pastor Jefferson agora, né? Ele é mestre em ciências da religião, né? Então, assim, eu admiro muito ele é um homem que realmente é conhecedor da palavra, né? Literalmente ele come a palavra com farinha, né? Ele entende do negócio. Então, você se desenvolveu, mas ao longo da nossa vida, quais foram os cursos que eu fiz para desenvolver o meu ser? E um dos cursos que você nunca deve sair dessa escola chama igreja. Você tem que sempre estar aqui na igreja desenvolvendo a sua identidade, o seu ser. E é sobre isso que a gente vai falar. O dicionário diz assim: a identidade é um conjunto de características, gratidão, irmão, é um conjunto de características que definem uma pessoa e distingue dos seus semelhantes. Envolve características fisiológicas, envolve características psicológicas, valores éticos, morais, os quais nos tornam únicos. Ou seja, cada um de nós tem uma forma de ver o mundo. Eu costumo dizer que nós não vemos o mundo como ele é, mas nós vemos o mundo como nós somos. Porque a partir das minhas experiências, das minhas observações que eu tive ao longo da minha vida, eu olho para o mundo e entendo o mundo de uma forma, né? E aí você entende o mundo da forma que você viveu, não é assim? Então, conforme você foi vivendo, você enxerga o mundo hoje. E é por isso que é um desafio, né, a gente chegar num consenso. Porque o que acredita que é certo para você, para ele não é. Percebe como é importante eu entender? Só que em Cristo Jesus nós temos uma única verdade. Entendeu? Por isso que a gente tem que entender a nossa identidade. E na doutrina cristã, a nossa identidade diz respeito àquilo que nos tornamos em quem? Em Jesus. Através de quem? Da palavra de Deus. Então, quem você está se tornando? Né? E se tornar isso é através também do que? Da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Porque através da salvação, através dessa reconexão com Cristo, é que hoje a gente tem comunhão com o Pai. Amém? Então, por causa de Cristo, que se entrega na cruz, hoje a gente tem acesso livre ao Pai. Isso é muito importante. Só que, neste mundo, né, para que as pessoas se sintam realizadas, para que as pessoas se sintam importantes, normalmente elas devem ter o quê? Uma boa aparência física, né? Usar um tênis vermelho, não, esse não.
Né? Tem que ter uma boa aparência física, tem que ter muitos amigos, tem que ter fama, tem que ter dinheiro, tem que ter um carrão, uma casa. Não é assim? E às vezes o cara chega e fala: nossa, Nicola, você viu que aquele cara tem isso, tem aquilo outro? Eu falei: Só que depois que eu entendi a minha identidade em Cristo, eu sempre pergunto: quem é ele diante de Deus? Qual é a autoridade que ele carrega no mundo espiritual? Aí eu vou realmente saber quem você é. Porque se você não tiver autoridade nenhuma no mundo espiritual, eu não vou andar com você. Porque senão eu vou apanhar. Entendeu? E eu preciso de uns caras fortes no mundo espiritual. Amém? Então, ou seja, a gente olha pelo que as pessoas têm. E aí, eu sempre li, se você não leu isso para o seu filho, leia. Tem um livro chamado O Pequeno Príncipe. É lindo a história. E tem uma parte do Pequeno Príncipe que fala muito isso sobre o que eu estou falando. A parte do Pequeno Príncipe, que eu li muito para minha filha, né? E quando chega nessa parte, eu falei: cara, eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui vai ainda dar uma pregação. E olha que não deu? E nessa parte do livro fala assim, logo no início do livro, tem uma parte que vai dizer assim: as pessoas grandes adoram números, ou seja, os adultos. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Isso é o Pequeno Príncipe falando, tá? Não perguntam nunca: qual é o som da sua voz? Qual é os brinquedos que ele prefere? Será que ele coleciona borboletas? Ao contrário, sempre perguntam: qual que é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto será que ele pesa? Quanto ganha o seu pai? E daí então somente julgam o quê? Conhecê-los. Percebe que não olhou para a essência, não olhou para quem você é? Está olhando só para o que você tem? Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo nenhum fazer ideia do que é aquela casa. Contudo, quando a gente diz: vi uma casa de 600 conto, então eles exclamam: uau, que beleza! Esse é o livro do Pequeno Príncipe. Eu falei: cara, que interessante. Às vezes a gente encontra com a pessoa e a primeira pergunta que você faz é: você trabalha no quê? Você faz o quê? O que você tem? Literalmente é o que a gente chama o quê? A insustentável leveza do ter. Por quê? Porque o que fazemos ou o que nós temos vai determinar quem nós somos. E segundo esses parâmetros, tem muitas poucas pessoas vivendo a plenitude de vida que Cristo tem para ele. Verdadeiramente viver a identidade de Jesus na sua vida. Quer ver um exemplo? Normalmente as pessoas querem ter coisas diferentes. Sim ou não? Elas querem ter uma carreira diferente, uma profissão diferente, quer ter um casamento diferente, e por aí vai, né? Um carro, uma casa. Só que a grande maioria delas não entendem que o que elas têm é proporcional ao que elas fazem. Tá, Nicola, daí você fala assim: não, eu entendi que o que eu faço é proporcional, né, ao que eu tenho. Ou melhor, o que eu tenho é proporcional ao que eu estou fazendo. Só que a gente tem essa clareza quando a gente olha para a vida de quem? Do outro, não é? Tipo assim: fulano, se continuar desse jeito, o que vai acontecer? Vai acabar perdendo o emprego. Só que quando a gente perde emprego, o que você fala? Nossa, do nada o patrão me demitiu. Não é assim? Né? Ou ainda aqui, você olha para aquele seu amigo e fala: fulano, continuar desse jeito, né? Vai acabar perdendo a esposa. Não é assim? Só que quando é a gente, nossa, do nada foi embora, abençoada. Então, ou seja, percebe que a gente consegue ver essa relação, né, de que o que as pessoas fazem com o resultado com que elas têm, quando isso acontece lá, mas quando acontece aqui, né? Só que mais do que isso, a grande maioria das pessoas não consegue entender que o que elas fazem para fazer de forma consistente, aí você tem que fazer isso todo dia, né? Está relacionado com o que elas são. Então, os resultados que eu tenho está relacionado com o que eu tenho aqui na mente, com quem eu sou, quem é a minha identidade aonde? Em Cristo. Então, no final das contas, ao invés de olhar para aquilo que eu quero ter ou para aquilo que eu quero fazer, eu preciso primeiramente olhar para quem eu sou. Está fazendo sentido? Amém.
Então, quando eu me defino a partir de quem eu sou, ou seja, ajustando a minha forma de pensar, como diz a Bíblia, né? Assim como o homem pensa, o homem é. Aí sim estou pronto para mudar o que eu faço e me alegrando muito em quem eu tenho. É quando eu encontro homens que são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só têm dinheiro. Tá? Então eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Então, novamente, para a gente entender que ter coisas está relacionado ao que eu faço, que por sua vez está relacionado ao que eu sou. E o que eu sou está relacionado com a minha identidade em Cristo. Amém? Então aqui, glória a Deus. E aí, tem um outro livro também, já falei do Pequeno Príncipe, eu quero falar de um outro livro aqui também, que é um livro chamado Picos e Vales. É um livro sensacional. Se for de mim, erraram. E aí? Posso ligar? Posso? Oi, alô, oi. Não, tá. Estão me ouvindo? Eu não sei se eu estou me ouvindo agora mesmo. Não sei se eu estou me ouvindo. Amém, gente? Amém. Deus é bom. Vou até tomar água, posso? Vê se volta a minha audição. Vamos lá, gente. Tem um outro livro, já falei do Pequeno Príncipe, tem um outro livro chamado Picos e Vales. Esse livro também fala sobre os aprendizados dos nossos vales. Esse livro vai falar muito sobre o aprendizado dos nossos vales. Nossa vida é feita do quê? De picos e vales. Estava conversando isso com a pastora lá fora. Irmão, na hora que você entender que toda hora vai ter um BO, toda hora. Você terminou esse, deixa eu te falar, tem outro. Você terminou esse, tem outro. Mas a Bíblia fala o quê? O que Jesus fala? No mundo tereis? No mundo tereis aflição. Ele não falou que você vai viver em aflição. Você vai ter aflição. Entendeu? Você não vai estar o tempo. Tem um povo que você não encontra assim? Eu estou numa luta. Está vivendo um cristianismo errado. Por quê? Porque o cristianismo diz que você vai ter lutas, refrigério. Vai ter lutas, refrigério. O que você precisa entender? Você precisa se preparar antes. Se preparar antes. Jejum, oração, e aí quando acontece o negócio, fala, estou forte. Porque eu me preparei. Amém? Então isso é muito importante. E aí eu quero que você imagine a seguinte cena. Imagina que aqui em Paissandu acabou o gás. Não tem mais gás. Nenhum lugar. E aí vocês descobrem que a única cidade, que o único lugar que tem o gás é o Mercadinho do João. Tá bom? Pode ser? Mercadinho do João? Mercadinho do João tem gás. E aí você rodou a cidade inteira e não acha. Aí você chega lá, descobre que no Mercadinho do João tem gás. Aí você fala, cara, vou comprar um gás. Tem que comprar. Aí chega lá, Roger, falou assim, fica sabendo aqui que você tem gás. Tem gás. Não, então eu queria levar um. Quanto que é? Ele, R$650. Eu falei, você é doido? 650 conto, o gás custa 110? 110 conto, e você está vendendo 650, isso é uma usurpação, e você briga, fica bravo, bate boca. Mas aí você lembra que você precisa comer, que você precisa esquentar, fazer o café, né? Ficar sem comer, beleza, mas sem café não dá, né? Tem que fazer o café, e aí você fala, cara, quer saber? Eu vou pagar esse gás, vou pagar 650, contrariado, vou pagar, né? E briga e sai de lá resmungando e esquece o gás lá no mercadinho. Você já notou que na nossa vida é igualzinho? A gente sofre numas lutas, batalha, e aí sai por aí resmungando. Ou seja, não parou para pensar, fazer uma pergunta simples: o que eu tenho que aprender com esse vale? Ou seja, você pagou um preço alto, certo? E deixou o gás lá, deixou o aprendizado desse vale lá. Você tem que entender que isso que Deus está fazendo em você é para forjar o teu caráter.
É para forjar a tua identidade. Tem um amigo meu, pastor, que é o pastor Roberto, que ele fala: você quer ir na boca do inferno, não quer levar uma chamuscadinha? Tem um outro amigo meu que fala assim: Nicola, se você está andando e está batendo de frente com os demônios, dá glória a Deus, porque se você não estiver batendo de frente com eles, sinal que você está no mesmo caminho que eles, na mesma direção. Entendeu? Então, deixa eu te dizer, você vai ter a aflição, você não vai viver em aflição, são momentos, e vai acontecer em todas as vidas, tá? Eu sempre achava que o câncer matava lá, até o dia que matou meu pai. Ou seja, vai acontecer na vida de todo mundo, mas eu preciso estar preparado para essas coisas. O nosso cérebro é tão inteligente que ele oculta a morte, mas a morte é uma excelente professora, para a gente entender que fala que uma hora eu vou, e sabendo que eu vou beijar hoje, eu vou abraçar hoje, eu vou dizer que amo hoje, eu vou dar glória a Deus hoje, eu vou abençoar hoje. É hoje. Amém? Então é isso que a gente tem que entender. Então qual que é o problema de você pagar esse preço altíssimo e não levar o gás, não levar o aprendizado? É que isso vai criando em nós o que? Uma bola de ferro, tá? Que vai chegar em determinado momento que ela não vai deixar você andar, porque aí você só sabe reclamar. E reclamar, já disse, né? Clamar o BO 2 vezes. Clama a mim, reclama a mim, você está clamando 2 vezes. Então a gente precisa entender urgentemente que Deus utiliza os vales da vida para forjar e formatar o que? A nossa identidade nele, desde que a gente começa a entender verdadeiramente. Romanos 8:28. Romanos 8:28 vai dizer o quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebe que todas as coisas, aí eu começo a dar glória a Deus, até para as coisas ruins que acontecem na minha vida. Umas coisas de doido, né? Pois é, isso é maturidade, isso é identidade em Cristo. Entende? Quando você começa a entender quem é você. E no reino de Deus, antes do Senhor nos mostrar o que nós devemos fazer para a gente começar a ter, Ele quer forjar o quê? O nosso ser, a nossa identidade. Porque no reino de Deus, o que somos determina e como faremos e teremos as coisas aqui nessa terra. Amém? Por isso todos nós temos a mesma oportunidade de desfrutar uma vida significativa, porque somos, antes de tudo, filhos de Deus. Amém? Ele diz assim lá em Romanos 8:17: sabemos que Ele é e quem somos, pais e filhos. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Está na Bíblia a mensagem. Contudo, existem alguns cristãos, e não são poucos, que continuam seguindo que em dificuldades, porque continuam vivendo de acordo com o conceito do mundo. E a palavra de Deus é clara de novo: não se amoldem ao mundo, não tomem a forma, não se formatem, não se amoldem, não fiquem parecidos com o mundo, mas antes, sedes transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que diz o versículo de Romanos 12:2. Então, a sua verdadeira identidade, esse que é o problema, tem sido distorcida pelo inimigo, que é o pai da mentira, e você tem acreditado. E nessa noite, a razão pela qual eu vim aqui trazer uma palavra para vocês é para lembrar quem você é em Cristo Jesus, trazer à tua memória quem é você em Cristo, qual é a sua identidade. Lembrá-los que a nossa vida cristã é sobre o que cremos. Andamos por visão, não andamos por vista, andamos por fé. Amém? Andamos por fé. Se verdadeiramente quisermos experimentar com êxito o que Deus tem para cada um de nós, a gente deve praticar a palavra dele. Não tem para onde ir. Eu tenho dificuldade em perdoar. Quando Deus abre a oportunidade, tu não perdoa, vai continuar com dificuldade. Eu tenho dificuldade de amar. Não ama, não diz que ama, vai ter problema. Então Deus, Ele vai te dar oportunidades todos os dias, e hoje Ele deu várias para você. Você deveria ter estado com a vida aberta. Deu a oportunidade de você pedir perdão, e o seu orgulho falou: não. Mas a sua identidade em Cristo não é isso que fala. Tá? E aí eu quero trazer aqui para vocês
quais são as características da minha identidade em Cristo? Eu quero trazer 4 características. A primeira característica é: sou salvo. Diz assim comigo: sou salvo. Amém? Glória a Deus. Somos salvos do inferno e da morte eterna, e agora temos vida eterna e estamos completos e curados em Jesus. E podemos ter novamente o quê? Comunhão com Deus. É para isso que Cristo veio. Quando o pecado entra no mundo, há uma dissociação, uma ruptura entre eu e o Pai. Eu não tenho acesso ao Pai. Alguns homens do Velho Testamento eram cheios do Espírito Santo, e se eu quisesse falar com o Pai, eu tinha que falar com essas pessoas que eram cheias do Espírito de Deus, para eu ter acesso ao Pai. Quando vem Jesus, Ele quebra isso, o véu se rasga, Ele morre na cruz por nós, e nós agora temos livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Então agora eu não preciso de nenhum santo, de nada, de uma pedra, de nada. Porque o cristianismo é a única religião que o nosso Deus quer fazer morada em nós. 1 João 4,4, maior que está em mim do que está no mundo. Ele disse: eu quero morar em vocês. Cara, o próprio Deus quer morar dentro de você, e você fala: não, doido. E podemos ter novamente comunhão com Deus, ou seja, eu tenho um Pai que me ouve, que me escuta, que me ensina, que me direciona, que me fala como é que eu tenho que ser feliz. Não é sensacional? Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna é um presente que recebemos de Deus, sem dar nada em troca. Alguém aqui pagou alguma coisa? Não precisou. E tudo isso pelo intermédio do seu Filho amado Jesus. E como que a gente é salvo? Né? Se você disser com a sua boca: Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, e falamos com a boca, e assim somos salvos. É assim que você é salvo. É só dizer: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, entra no meu coração, escreve meu nome no livro da vida. Amém? É assim que você é salvo. Veja que, na verdade, ali a gente, é claro, né, olhando por uma outra ótica, mas ela não teve uma experiência com o Pai. E normalmente tem um livro chamado Sozo, hoje é dia do livro, né? Um livro chamado Sozo, que o Sozo vai falar sobre isso. Se você tem dificuldade de acessar ao Pai, provavelmente na sua história de vida você teve problema com o seu Pai. Se você tem problemas de acessar Jesus, provavelmente na sua família, na história da sua família, você teve problemas com primos e irmãos ou irmãs. E se você tem problema de acessar o Espírito Santo de Deus, pode caçar que você teve algum problema com alguma autoridade feminina, mãe, tia, professora, pode procurar. Então o Sozo vai te ensinar como você reconecta. Então se você, tem problema com os 3, lascou. Aí a gente vai chamar a pastora e vai orar para você. Mas o que eu estou dizendo é, você precisa entender qual que é a tua dificuldade. Por exemplo, eu tive durante muito tempo dificuldade de acessar o meu Pai Celestial, porque eu tive problema com o meu pai terreno. Então eu acessei Jesus, que era meu irmão mais velho. Então através de Jesus eu consegui chegar até o meu Pai. E é que esse é o caminho normalmente natural. Normalmente as pessoas vão mais por Jesus, né? Um filme também que eu posso indicar para você assistir é A Cabana, né? Vai falar sobre os 3 lá. É um filme muito bacana, tá? Então a gente precisa ficar atento, pois o inimigo sempre vai querer colocar o quê no nosso coração, né? Diante dessa dúvida aqui, a gente precisa entender que ele sempre vai colocar no nosso coração essa mentira que você não é filho, que você não é salvo, né? Então quando ele soprar na sua mente, será que você tem certeza que você é salvo? Ele falou isso para Jesus. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Momentos antes, uma voz do céu olhou para Jesus e falou assim: ei, este é meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. E aí Jesus é levado ao deserto. E aí Satanás faz a primeira pergunta para ele: ei, se tu és filho de Deus, ele falou: sou doido, meu pai acabou de falar que eu sou filho dele, tem alegria em mim. Percebe como ele é astuto? Deixa eu te falar, o inimigo, ele é muito mais astuto do que violento. Ele é muito mais, por isso que a palavra fala: cuidado com as astutas ciladas do inimigo. Eu vi isso hoje cedo, eu gravei.
pastor Aristeu. Ele falou: rapaz, não é que é verdade? Ele é muito mais astuto do que violento, né? Então a gente precisa entender. E aí você vai responder o quê? É este o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa é a vida, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. 1 João 5, do 11 ao 13. Então quando ele vier, percebe que você sempre tem que ter uma palavra para contrapor um pensamento errado, porque o inimigo ele vai soprar, e é você quem decide que tipo de pensamento você vai gerar dentro da sua mente. É você quem decide qual que é o pensamento que eu vou gerar dentro da minha mente. É você. Eu não tenho controle do que me acontece aqui. Eu tive controle desse barulho doido que aconteceu aqui? Não. Mas eu decido o que esse barulho vai gerar dentro de mim. Está sobre mim a decisão. E é por isso que eu preciso ter o quê? Domínio próprio, o fruto do Espírito Santo. Amém? Amém. Vocês estão aqui ainda? Amém. Glória a Deus, né? Então, de novo, repita comigo: eu sou salvo. Né? Então essa é a primeira característica da sua identidade em Cristo Jesus: sou salvo. A segunda característica: sou filho de Deus. Vamos repetir? Sou filho de Deus. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles, é quem é o seu pai, né? Somos especiais sim, não porque a gente fez algo de bom, né? Mas porque respondemos ao convite de Deus, ao confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para nos tornarmos filhos. Portanto, conforme a sua palavra, adquirimos o direito, legitimidade de sermos filhos de Deus através do seu Filho amado, Jesus. Parece que a gente está chovendo no molhado, mas para você lembrar que quando vier aquela nhanhanhanhan, você fica conversando com a serpente, irmão. Para de conversar com a serpente, começa a conversar com a palavra de Deus, né? Foi pela vontade de Deus que somos seus filhos agora, né? Olha o que diz aqui Romanos 8: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Ao contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Abba, Pai, né? Pai, paizinho meu, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém? Portanto, o inimigo sempre vai dizer para você que você não é filho, que você não tem um pai, que é já de esperar, né? De um cara baixo igual ele. Mas é uma mentira deslavada, né? Então essa é a artimanha dele: desvirtuar a tua identidade, falar que você não é filho. Não, seus pecados, faz seus pecados, olha o monte de pecados que você tem. E ele fala dos seus pecados: eu não lembro mais. É você que fica ressuscitando esses Walking Dead aí na sua vida, um zumbizaiada doida, né? A expressão Abba Pai é uma expressão de carinho de Deus. É como você dizer para ele: papai, papaizinho, né? Tava vindo para cá para pregar a palavra, aí eu subi para dar um beijo na galera, aí eu passei no Lourenço, beijei o Lourenço e tal, aí fui no quarto da Vavá, aí a Vavá estava mexendo lá no computador, acho que era uma tarefa que ela estava fazendo, aí ela pegou, me abraçou assim: pai, Deus te abençoe, beijo, te amo. Pronto, desmontou o pai. É assim que Deus se sente quando você vai até Ele. Fala: pai, Abba Pai, paizinho, seguinte, tá azedo aqui. Aí imagina aquele leão, abre, o que é? Quem é que está mexendo com meu filho? Não é assim? Para mexer com minha filha para você ver. Vira um leão, porque ele fala: eu vim para defender os meus. Então Ele não te deu espírito de medo, tá? Então você é filho, amém? Eu sou filho. Repete comigo: eu sou filho. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, primeira característica. Segunda característica. Terceira característica: sou perdoado.
sou perdoado. Jesus é o cara, Jesus é sensacional. Olha o que ele fez por mim e por você. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Colossenses 1, 13, 14. Ou seja, nós estávamos na escuridão e Ele nos trouxe em segurança. Repete comigo, segurança. Para o seu reino. Deixa eu te falar, quando você está no reino de Deus, você está em segurança. É Ele. Quando eu chego lá no fórum, eu chego cumprimentando todo mundo e tal, e aí eu falo assim, deixa minha galera entrar. Porque eu não ando sozinho, eu ando com os anjos, eu ando com o reino do Senhor, Ele vem comigo. Entende? Você está em segurança no reino dEle. Então, antes mesmo da gente ser transportado para o reino do Senhor, o que Ele fez? Perdoou dos nossos pecados. Por que Ele tem que te perdoar do seu pecado? Porque no céu não entra pecado. Não entra. E aí você quer levar esse lixo para lá. Joga fora. E sabe por que você está carregando esse lixo ainda? Porque não liberou perdão. Se Ele te perdoou, quem é você para não perdoar? Irmão, você não tem ideia o poder do perdão. Se eu fosse você, eu praticava. Não tem uma parada assim, que tem uma hora que os discípulos chegam no mestre e falam assim, então mestre, né? Os discípulos eram discípulos. Então mestre, seguinte, fiquei sabendo aí que a gente tem que perdoar, né? Lá os judeus, né? A gente tem que perdoar 7 vezes. E aí Jesus fala, 70 vezes 7. E aí você pensa que 70 vezes 7 é uma vida, né? Não, os judeus tinham o hábito de perdoar durante o dia 7 vezes, eles tinham que perdoar, era a lei deles. E aí Jesus fala o quê? 70 vezes 7. Significa que você tem que perdoar quantas vezes no dia? 490. Eu vou fazer uma camiseta ainda, irmão, 490. Aí a pessoa fala, o que é isso aí? Eu falei, 490, irmão. Estou no número 3. Percebe? E uma pessoa que perdoa 490 vezes no dia, como é que será que ela está no final do dia? Assim? Ou assim? Está leve. Está leve. A gente precisa aprender a perdoar. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. O velho homem morreu. Para de ressuscitar essa pessoa velha que está travando você. A palavra de Deus fala que quando você foi batizado, desceu na água, era para você ter afogado o outro. E no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Então Ele está dizendo, matei o velho, estou ressurgindo o novo. E aí, a gente estava conversando com a Juliana ali fora, está aparecendo o povo do Egito lá, os hebreus, que quando está no meio do deserto lá, bom mesmo era a cebola, o zaio que tinha lá no Egito. Oh, Jesus amado! Irmão, deu? No meu tempo que era bom. Que ano que você está, irmão? 1970? Você está em 2022, não tem aquele tempo. Aquele tempo foi um tempo bom. E Deus é um Deus que renova todo dia o seu dia. Amém. Então o que Ele tem para você está para vir ainda. Amém. O melhor de Deus está chegando. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Eu preciso perdoar os seus pecados para eu vivificar o teu espírito. Percebe isso? E porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus ressuscitou junto com Cristo e Deus perdoou todos os nossos pecados. Não é um ou outro, é todos os seus pecados. Amém? Amém. Colossenses 2, 13 e 15. Portanto, em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. Então, para de carregar esse lixo que não faz mais sentido. Se Ele te perdoou, libera perdão, irmão. Libera perdão, a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você precisa perdoar alguém, né? Eu não me lembro dessa flor fazendo mal para mim, flor, eu te perdoo, porque...
Não, cara, quem machuca a gente são pessoas. E normalmente aquelas pessoas que você dá acesso à sua intimidade. Perdoa. Porque Ele está te dando a oportunidade de desenvolver você, desenvolver a sua identidade, de fazer você uma pessoa melhor. Se nós somos pessoas melhores lá fora, se nós somos pessoas melhores lá na nossa família, na nossa casa, né, as pessoas irão querer vir a Cristo, irão querer vir aqui na igreja, porque vai ser gostoso sentar nesse banco, vai ser gostoso ouvir uma pregação, vai ser gostoso, né, ouvir. Falar em gostoso, vai ter algodão doce para todo mundo, tá? Tá vendo? Até nisso Ele cuida, até os algodão doce, tá? Então, ou seja, você é perdoado. Diz comigo assim: eu sou perdoado. Amém? Amém? Glória a Deus. Quarta característica e última: sou santo. Repete comigo: sou santo. Glória a Deus. Muitos cristãos, já ouviu essa expressão? Muitos cristãos dizem que são o quê? Pecadores salvos pela graça. Deixa eu te falar um negócio. Isso até soa bonitinho. Eu sou um pecador. Só que, conforme a gente está aprendendo, se o que somos determina o que eu faço, e o que eu faço determina o que eu tenho, o que um pecador faz então? Pecado. E se você está declarando que você é um pecador, você faz pecado. Logo, a minha mente acredita no que eu estou dizendo para ela, e o que eu estou dizendo para ela é que eu sou o quê? Um pecador. Presta atenção no que vai dizer a palavra de Deus. Então, se a gente seguir dizendo que a gente é pecador, a gente vai acabar pecando. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Transformar a nossa mente pela sua renovação. E a primeira renovação que a gente precisa criar na mente é que nós somos santos. Pois quando dizemos que somos santos, iremos fazer e ter coisas que pessoas santas fazem. Olha o que a palavra de Deus diz: pelo contrário, sedes santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que o chamou, que é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Para de ficar falando que tu é pecador. Já foi, já pecou, amém, glória a Deus. Deus salvou você, arrancou você do lamaçal do pecado, e agora tu é santo. Não quer dizer que você não vai errar, vai, mas agora você não tem a mente de pecador, você tem a mente de um santo que erra, e você é humano, e é por isso que Cristo morreu na cruz, senão você já ia ser fuzilado. Percebe que como é importante eu ir mudando a minha mentalidade, a minha identidade em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Eu sou santo, eu sou filho, eu sou perdoado, eu sou salvo. Amém? Isso tem que fazer sentido, irmão. A igreja de Deus que está em Corinto, isso Paulo falando lá: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1:2. Logo, Deus não nos chama de pecadores, Deus nos chama de santos. Você era um pecador antes de aceitar a Cristo, mas agora você é santo, e tem que fazer coisa de santo para ter coisa de santo. Amém? A diferença é que agora, sendo santo, como eu disse, em algumas ocasiões você vai pecar, mas não é mais praticante do pecado. Eu não pratico mais. De vez em quando você vai e fala: ih, cara, não deveria ter falado isso, isso é mentira. Não era isso que eu quis dizer. Muda, volta, entendeu? E sendo santo, você consegue o quê? Ajustar o seu erro, né? Pedir perdão e voltar à sua identidade original. Qual? Santo. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão cheirando o cheiro da pipoca, né? Imagine o seguinte: imagine uma nação, um rei resolve conceder perdão a todas as prostitutas do reino. Ele vai lá e fala: cara, quero fazer uma declaração aqui, todas as prostitutas do reino estão perdoadas. Como é que você acredita que essas prostitutas vão se sentir? Perdoadas. Não foi isso que falou? Oxe, perdoado? Tá, mas vamos dizer o seguinte: que o rei não apenas perdoe, mas também resolve se casar com uma dessas prostitutas. Como essa mulher vai se sentir? Prostituta perdoada ou esposa do rei? Esposa do rei.
Entende? Portanto, Deus não quer olhar para a gente e falar assim, olha lá, pecadores perdoados. Ele quer olhar para nós e falar assim, olha lá, filhos perdoados, salvos e santos. Amém? Amém? É assim que Ele quer olhar para nós. Então Ele não vai olhar para você, por quê? Porque agora você está no reino dele, Ele te tornou filho. Da mesma forma que o rei casou com essa prostituta, ela se torna esposa e não tem mais pecado, você é igual. Você era pecador, veio para o reino, se tornou filho, agora você é filho e deve se portar como tal. Você não vive mais o que você vivia. Amém? Então repita comigo, eu sou santo. Amém. E aí eu quero concluir. Cadê o meu tocador original? Power. Sobe aí, Paulinho, tocar um violão. Muito importante você entender a sua identidade, pois com base nessa identidade, de saber quem é você, você precisará viver de acordo com a sua nova identidade. Essa é a sua nova identidade. E conforme diz a palavra, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou o que era velho e já chegou o que é novo. Então acabou o que é velho. Acabou. Nós somos resgatados de uma vida vazia e sem propósito, e a única maneira de viver uma vida cristã é aceitando o que? O presente da vida eterna que Jesus está nos dando, quando a gente o que? O reconhece como Senhor e Salvador. E isso vai nos permitir ter o que? A segurança da sua presença em qualquer momento da nossa vida, vai nos permitir ter o perdão dos nossos pecados, o direito de sermos chamados filhos de Deus e uma vida com propósito e a bênção da presença do Senhor. Nós precisamos entender que o que nos une ao Senhor é o seu amor por nós e ter a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus. Eu vou pedir para o Paulinho tocar uma canção, aquela que o Espírito Santo colocou no coração dele. Eu vou pedir para você ficar de pé e a gente vai depois fazer uma oração, mas eu quero agora que você olhe para você e lembre-se da sua identidade, que você é salvo, que você é perdoado, que você é filho e que você é santo. E essa é a identidade que Ele imprimiu em você, porque Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para dizer isso para você todos os dias da sua vida.
agradecer, ó Pai. Pai, diante da minha nova identidade, Deus, eu quero declarar que a minha mente, sede da minha alma, não será depósito de lixo para Satanás. E sim, Deus, será um celeiro da Tua palavra. Irei renovar, ó Pai, a minha mente apenas com a Tua palavra a partir de hoje. E em nome de Jesus, Pai, eu expulso da minha mente todo pensamento, toda imagem, todo raciocínio, princípio, conclusão e estrutura de pensamento, Pai, que não se ajusta à Sua palavra. Por minha nova identidade, Pai, levo todo pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus e coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação, e eu me cinjo com a Tua verdade. A minha mente, Pai, será renovada pela minha identidade em Cristo, e assim, Pai, eu me disponho a usá-la para pensar, raciocinar, refletir e estudar a Sua palavra. Pai, continua fortalecendo a minha nova identidade através da minha mente, das minhas vontades e do meu espírito. Te agradeço, Deus, por me lembrar quem eu sou. E eu sei, Pai, que eu sou filho amado, em quem o Senhor tem grande alegria. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Que o grande amor do Pai, a graça maravilhosa de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam agora para todo sempre conosco. E quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Vai na paz.